Paz e bem, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos caminhar aqui para a gente meditar esse evangelho, essas leituras. Para o domingo, a gente lê todas as leituras e também o evangelho fazendo um comentário. Então, seja bem-vindo aqui, Frei Edson Matias, Frades Capuchinho, e vamos assim caminhar, né? As leituras de hoje, Isaías, Paulo aos Romanos e o evangelho de Mateus. Estamos nesse 11º domingo do tempo comum. Então, ano A, e vamos às leituras. Livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porém, em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele será o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, Salmo responsorial do Salmo 137. O Senhor, ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a vossa obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho, Mateus 16, 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem, um ser humano, que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, essas leituras nos fazem pensar, né?
o lugar da nossa resposta no caminhar da igreja, ou nós como igreja, ou de toda a história da salvação, desde os textos dos profetas, profetas antigos, até os dias de hoje. Nós ouvimos na primeira leitura da profecia do profeta Isaías, e nós escutamos como que uma referência, ou que nós chamamos de daquilo que iria realizar-se no futuro. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e aqui a gente vai já fazer uma leitura mais para a nossa espiritualidade, para a nossa vida pastoral, tá? Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós devemos vê-lo à luz de Cristo, né? É claro que todo o estudo dos exegetas, dos especialistas em Bíblia, mesmo da arqueologia, da antropologia, dessas todas as ciências que nós temos por aí, nos ajuda a interpretar o porquê desse texto naquele tempo. Mas não somente isso, porque se for somente isso, nós faríamos simplesmente uma ciência e não estaríamos lendo os textos a partir da fé. E nós lemos esses textos a partir da fé que nasce do encontro com Cristo na igreja e vemos aqui como que é uma promessa daquele que viria, as chaves da casa de Davi. Quem é que poderia segurar essas chaves? Quem é que poderá abrir e fechar, né? Dizer que é como é o caminho de Deus? Somente Cristo Jesus, né? Somente Cristo Jesus. É a partir dele. Aí você pode perguntar assim, mas Frei, lá no Evangelho está falando que é Pedro, né? E aí Pedro, nós lembramos todas as autoridades da igreja, os papas que viriam, né, no futuro, nós falamos que eles são os responsáveis por essa chave, por essa autoridade. Mas se nós tomarmos os documentos da igreja, vai ficar muito claro que esta autoridade, ela não nasce simplesmente da pessoa, do Papa em si, ou dos bispos, ou dos padres, ou dos leigos engajados, não. Ela nasce porque o Papa, os bispos, os padres, os leigos, os teólogos estão à escuta da palavra dentro de uma tradição. Tá? Não podemos esquecer disto, porque senão a gente vai interpretar mal a autoridade que nasce aí da hierarquia e também dos carismas. Então, tanto a hierarquia como os carismas que são dados na igreja, é desse lugar que nasce a autoridade. Então, a igreja, ela tem essa autoridade porque ela está a serviço desta palavra. Não podemos esquecer isso, gente, por favor, senão a gente pode aí cair na mão de gente louca, né? Não, porque a pessoa é padre, ele tem autoridade. Olha, se esse padre, se esse religioso, ele não se coloca sinceramente na escuta da palavra, se ele não tem vida de oração, né? Se ele às vezes encanta pelo poder, né? Por tanta outra coisa do que o mundo oferece mesmo, nas estruturas da igreja, né? As estruturas, elas existem para servir, né? Para servir ao ministério de proclamar a palavra. Mas quando a pessoa ela tem algum problema, seja de psicológico, seja de vícios, ela vai acabar usando o poder em favor de si mesmo. Aí ela não está escutando. Aí essa história de fechar e abrir, essa pessoa não tem autoridade. Eu estou falando isso que é muito perigoso, viu? Não, mas porque é padre, sempre está falando a verdade. Gente, presta atenção, acorda para a vida, né? Nós, leigos, batizados, nós no sentido daqueles que participam da igreja, né? Aqui nós estou botando como povo de Deus, né? Devemos fazer a nossa parte, estar bem consciente, ter o discernimento, né? E não endeusar jamais ninguém, né? Por isso que aqui, feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano ou um homem, depende da tradução, que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Gente, presta atenção numa coisa. Se é revelado, ou seja, se Pedro
falou inspirado pelo Espírito Santo, então é em cima desta verdade que a igreja nasce. E Pedro vai aprender muito ainda. Pedro vai errar, vai negar Cristo, né? Então nós somos igreja santa e pecadora. E Pedro vai errar depois, e depois ele converte, né? Mas, vamos dizer, ele faz uma reconversão, vamos dizer assim, né? No sentido que reconhece e pede perdão a Deus e inicia o pastoreio da igreja. Ou seja, em cima dessa fé revelada no Espírito que é fundada a igreja. Aí nós devemos estar sempre à escuta desse mover do Espírito para que nós realmente tenhamos as chaves, né? Senão, não tem, né? Senão a gente não escuta. Se a gente não está com as raízes na tradição e na Bíblia, se a gente não está nesse vínculo pessoal com Cristo, não, não estamos, né? Não estamos. Então, este eu chamo vocês para pensar bem, né? Para a gente caminhar bem nessas leituras, tá bom? Deus te abençoe. Nos vemos aí no próximo vídeo. Que você tenha aí um bom domingo e participe bem. Tchau!